Olá, pessoal! Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Depois de mais de 200 anos de escavações, teorias, frustrações e sonhos, o lendário tesouro da Ilha de Oak finalmente foi encontrado. Isso mesmo! O mistério que intrigou gerações, historiadores, caçadores de tesouro e milhões de fãs ao redor do mundo pode ter chegado ao fim. Mas como chegamos até aqui? O que foi descoberto de fato? E por que isso é tão importante? Vamos mergulhar nessa história incrível, que se tornou uma verdadeira obsessão ao longo de mais de 2 séculos. A Ilha de Oak é um pedaço de terra minúsculo em Nova Escócia, no Canadá. São apenas 140 hectares, em formato de amendoim, cercados por pinheiros e águas salgadas. Mas o que falta em tamanho sobra em mistério. Tudo começou em 1795, quando um jovem chamado Daniel McGuinness encontrou uma estranha depressão no solo. Ele e alguns amigos começaram a cavar e logo acharam truncos de madeira colocados em camadas regulares, como se fosse um poço construído por alguém com um propósito. Assim nascia o famoso Poço do Dinheiro, que desde então se tornaria alvo de buscas intermináveis. Ao longo dos anos, empresas e aventureiros gastaram fortunas tentando chegar ao fundo. Muitos ficaram falidos, outros perderam a vida. A lenda diz até que 7 pessoas precisariam morrer antes que o tesouro fosse revelado, e 6 já perderam a vida nessa busca. E o que poderia estar escondido lá embaixo? As teorias explodiram com o passar do tempo. Uns acreditam que se trata de tesouro de piratas, como o Capitão Kidd, ou o temido Barba Negra. Outros dizem que são as joias perdidas de Maria Antonieta. Há ainda quem defenda hipóteses mais ousadas: manuscritos de Shakespeare, relíquias templárias, o Santo Graal ou até mesmo a Arca da Aliança. Nos anos 60, escavadeiras gigantes abriram crateras de mais de 30 metros de profundidade, revelando túneis, armadilhas de inundação e estruturas subterrâneas impressionantes. Décadas depois, Dan Blankenship, um veterano de guerra, dedicou sua vida inteira ao mistério da ilha, morando lá por anos na esperança de ser o homem que revelaria o segredo. Mas foi só em 2014 que a caçada ganhou proporções globais quando o canal History lançou a série A Maldição de Oak Island. Liderada pelos irmãos Rick e Marty Lagina, a investigação se transformou em um verdadeiro espetáculo mundial. Milhões de pessoas passaram a acompanhar cada pista, cada descoberta misteriosa. Moedas antigas, madeiras datadas de séculos passados, artefatos de metal, pedras com inscrições e até uma cruz de chumbo que muitos acreditam ter ligação com os templários. O que antes era força bruta se tornou ciência. A equipe trouxe arqueólogos, engenheiros, geólogos e usou tecnologia de ponta, radares de penetração no solo, mapeamento a laser, sonar, varreduras sísmicas e até análises químicas, que detectaram grandes concentrações de ouro e prata em pontos estratégicos da ilha. Aos poucos, o quebra-cabeça foi tomando forma, e então, no final de 2024, aconteceu a revelação bombástica. Amostras retiradas de uma área conhecida como Câmera X mostraram não apenas vestígios metálicos, mas objetos sólidos e antigos. O canal History confirmou. O tão esperado cofre do tesouro foi localizado. Não era apenas um baú de moedas ou cálices dourados, mas uma estrutura selada construída para durar séculos, escondendo ouro, prata e ligas metálicas raríssimas usadas em artefatos cerimoniais de culturas antigas. O mundo inteiro agora quer saber: o que exatamente foi encontrado dentro desse cofre? Seriam relíquias religiosas, segredos templários ou algo ainda mais misterioso? Depois de mais de 2 séculos de buscas, frustrações e tragédias, parece que a Ilha de Oak finalmente revelou seu segredo. E acredite, é ainda mais impressionante do que qualquer um poderia imaginar. A primeira pista veio das amostras de solo e das tecnologias de escaneamento, que revelaram assinaturas metálicas que não correspondiam a nada natural. Quando a equipe de escavação finalmente rompeu a última camada de rochas e sedimentos, se deparou com um espaço semelhante a um cofre, selado com madeira antiga e reforços metálicos. E dentro desse cofre, encontraram itens que deixaram todos completamente em choque.
Logo à vista estavam grandes quantidades de ouro e prata, incluindo moedas, correntes e peças ornamentais ricamente trabalhadas. Mas isso era apenas a superfície. O que realmente fez arqueólogos e historiadores vibrarem foram os objetos com significado religioso e cultural. Entre eles, uma cruz elaboradamente esculpida em uma liga metálica diferente de tudo já visto antes, possivelmente uma mistura de ouro, prata e algum metal desconhecido. Alguns especialistas sugerem que isso pode indicar uma ligação com ordens cristãs medievais como os Cavaleiros Templários. Ao lado da cruz, também havia relíquias que sugerem uma história ainda mais complexa. Um exemplo foi a coleção de pergaminhos e manuscritos, cuidadosamente preservados dentro de um recipiente de chumbo. Esses documentos, escritos em latim, francês arcaico e até em códigos misteriosos, podem levar anos para serem totalmente decifrados. As primeiras análises apontam que eles podem conter mapas detalhados e instruções para a construção dos famosos túneis de inundação da ilha. Mas o tesouro não se limitava a artefatos históricos. A equipe também encontrou evidências de engenharia avançada, muito além do que se esperava do século XVIII. Dentro da câmara, surgiram mecanismos de pedra e metal que parecem fazer parte de um sofisticado sistema de travas e armadilhas. Alguns componentes lembram engrenagens e válvulas, o que pode explicar as lendárias inundações que frustraram caçadores de tesouros por séculos. Outro achado de cair o queixo foram restos humanos cuidadosamente posicionados em nichos nas paredes da câmara. Testes preliminares indicam que esses ossos têm centenas de anos e podem estar ligados aos construtores originais, ou talvez aos guardiões do tesouro. O posicionamento deliberado sugere um propósito ritualístico ou protetor, reforçando as teorias de sociedades secretas. E falando nelas, os exploradores também encontraram símbolos gravados nas paredes e em artefatos, muito semelhantes às imagens maçônicas, como compasso, esquadro e formas geométricas. Isso reacendeu o debate. Teria a ilha Oak sido usada como esconderijo pelos maçons ou até mesmo pelos templários? Ainda mais intrigante, a equipe encontrou objetos que parecem modernos demais para o contexto histórico, como ferramentas metálicas e pedaços de tecido. Um dos itens mais comentados foi um pequeno baú reforçado com ferro e selado por uma fechadura misteriosa. Ao ser aberto, revelou dezenas de moedas de ouro, algumas datadas do início do século XVII, o que pode reescrever o que sabemos sobre rotas comerciais e contatos entre Europa e Novo Mundo antes mesmo da colonização oficial. Rick Ladina, o caçador de tesouros que lidera a busca na série, descreveu o momento da descoberta como uma mistura de incredulidade, admiração e pura emoção. Marty Ladina completou: "Sonhamos com esse momento por anos, mas é ainda mais incrível do que imaginávamos." O geoquímico Dr. Ian Spooner destacou em entrevista exclusiva: "A complexidade e o nível de habilidade aqui são impressionantes. Quem construiu isso não era amador. Era algo feito para durar e ser encontrado apenas por aqueles considerados dignos." Já Craig Tester, especialista em engenharia, reforçou que a descoberta desafia crenças antigas. "Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a história da América do Norte." Desde o anúncio, equipes de historiadores, arqueólogos e especialistas em conservação trabalham dia e noite para catalogar e preservar os artefatos. Afinal, após séculos submersos em lama e água, muitos itens são extremamente frágeis e exigem restauração minuciosa. E a grande pergunta permanece: que tesouro é esse, afinal? Relíquias religiosas contrabandeadas através do Atlântico? Ou talvez um depósito secreto de uma antiga irmandade? Só o tempo e a decifração daqueles manuscritos poderá responder. O certo é que a lenda da Ilha de Oak finalmente deixou de ser apenas mito e se tornou realidade palpável. O mundo inteiro agora olha para essa pequena ilha na Nova Escócia como nunca antes. Mas há outra questão curiosa: como um reality show acabou se tornando o palco de uma das maiores descobertas históricas do século? E qual foi o verdadeiro papel do canal History nessa história? Antes de 2014, quando a série estreou, a caça ao tesouro era quase uma obsessão de nicho, limitada a historiadores, caçadores de tesouros e moradores locais. Existiam livros, documentários e boatos, mas nada comparável ao impacto global que a série trouxe.
Rick e Martha Ledina não eram arqueólogos ou cientistas profissionais, apenas dois irmãos de Michigan apaixonados por história. O carisma deles conquistou o público, mas o diferencial foi a equipe que montaram: engenheiros, geólogos, historiadores e especialistas. A emissora não só levou câmeras para o local, mas também forneceu financiamento e suporte logístico. Sem esse apoio, talvez muitos dos avanços jamais tivessem acontecido. É claro que essa mistura de entretenimento com ciência trouxe desafios. O programa precisou equilibrar o suspense televisivo com os fatos reais e o ritmo lento da pesquisa arqueológica. Críticos chegaram a acusar a produção de prolongar certas descobertas para criar drama, enquanto alguns especialistas reclamavam da pressão por bons momentos de TV. Apesar disso, a série conseguiu algo notável. Criou uma comunidade global de fãs e pesquisadores amadores, que debatem teorias, compartilham ideias e até visitam a Nova Escócia para conhecer a ilha. O turismo cresceu e transformou a economia local. E quando, em 2025, o canal History confirmou oficialmente a descoberta do tesouro, a notícia veio acompanhada de imagens exclusivas, entrevistas com especialistas e análises científicas, dando uma credibilidade que poucos esperavam de um reality show. O impacto foi tão grande que o canal se consolidou como referência nesse tipo de investigação histórica, levantando debates sobre a responsabilidade da mídia e a importância de manter a integridade científica, mesmo dentro do entretenimento. No fim das contas, a emissora não apenas transmitiu a busca, ela possibilitou que ela acontecesse. Sem seu investimento, talvez a lenda continuasse sem resposta. Agora, a grande questão é: o que esse tesouro significa para a história da humanidade? Instituições acadêmicas e até governos podem se envolver, criando iniciativas de pesquisa para entender a verdadeira origem desses artefatos. Mas, com um tesouro tão valioso, surge a grande questão: quem será o dono? Como a ilha fica em território canadense, o governo da Nova Escócia já demonstrou interesse em preservar o local como patrimônio público. Porém, investidores privados e até descendentes de antigos caçadores de tesouros também podem reivindicar direitos legais. Resolver essa disputa pode se tornar uma saga à parte. No fim das contas, essa descoberta prova que a história nunca está tão fechada quanto os livros didáticos fazem parecer. A Ilha de Oak mostra que, sobre a superfície, literalmente e figurativamente, existem histórias esperando para serem reveladas. Histórias capazes de desafiar nossas certezas sobre quem chegou primeiro, o que trouxe consigo e o que realmente valorizava. E com um achado tão sensacional, o ceticismo é inevitável. Afinal, o que dizem os críticos? Como essas descobertas resistem ao escrutínio científico e histórico? Não é de se surpreender que existam muitos questionamentos. Afinal, a ilha tem uma longa tradição de caçadores esperançosos que acabaram de mãos vazias. Alguns historiadores pedem cautela. Eles lembram que, embora os artefatos e metais encontrados sejam fascinantes, ainda é preciso passar por análises rigorosas e revisões científicas antes de reescrever os livros de história. Os pergaminhos, cruzes e símbolos podem levar décadas para serem decifrados corretamente, ou, quem sabe, acabarem sendo forjados ou mal interpretados. Críticos também apontam o risco do viés de confirmação. Afinal, os irmãos Lagina investiram anos de trabalho, milhões de dólares, e carregam as expectativas de milhões de fãs. É fácil, dizem eles, enxergar o que se quer ver quando há tanto em jogo. E o futuro? Agora que o mistério se transformou em realidade, começa uma nova fase, a de decifrar, preservar e compreender a verdadeira história da Ilha de Oak. Ainda podem existir câmaras, túneis e armadilhas esperando para serem explorados. Uma coisa é certa: poucas histórias capturaram tanto a imaginação do público, porque, no fim das contas, os maiores tesouros não são apenas ouro ou joias, são as histórias, os mistérios e a emoção da descoberta. E, seja você fã dos irmãos Lagina, um cético em busca de provas ou apenas alguém que ama uma boa aventura, a verdade é que todos estamos juntos nessa jornada. Obrigado por passar um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo.
Nós também selecionamos estes vídeos, que recomendamos que você assista em seguida. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.